Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo Global Eu sou o Lucas Curti e hoje eu tenho a honra de estar na presença do professor Dr. Paulo Pavinato, que possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em ciência do solo também pela Federal de Santa Maria, doutorado em agronomia pela Unesp de Botucatu, com ênfase em química e fertilidade do solo e atualmente é professor associado da Exalc USP de Piracicaba. Sua área de atuação hoje é na parte da docência e pesquisa em fertilidade do solo e adubação. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é todo meu de estar falando com vocês aqui nesse canal importante de comunicação agrícola. Obrigado. Bom, professor, eu gostaria de iniciar nossa conversa falando um pouco sobre as características da cana-de-açúcar, né? Que, no geral, assim, quais as maiores necessidades dessa cultura e principalmente as diferenciações em relação a outros tipos de cultivo, como soja e milho, por exemplo. Bom, a cana ela tem um diferencial em relação a outras culturas que a parte colhida, né, a extração de elementos e a remoção da área de cultivo ela é muito maior do que culturas anuais como grãos, né, de soja, milho e outras, né? Então, um dos diferenciais mais importantes da cana é que ela remove alguns nutrientes muito mais do que outros. Citamos, por exemplo, o nitrogênio, citamos principalmente o potássio, né, que são elementos que vão sair em uma escala muito maior do que soja e milho, por exemplo, da lavoura. E também o ciclo, né? Nós pensamos um ciclo da cana, nós pensamos ciclo de ano e meio, muitas vezes, enquanto que culturas anuais, 3 a 4 meses, nós estamos colhendo as culturas. Então, muda muito como você deve manejar os fertilizantes, como você deve manejar os nutrientes no solo para que essa cultura consiga se estabelecer bem e consiga desenvolver bem no seu ciclo produtivo. Uhum. Legal. Bom, e a gente teve agora 2022, né? Ele foi um ano aí de grande, principalmente na parte de fertilizantes, né? Muitas elevações nos preços dos fertilizantes em geral, e a gente vê uma tendência de aumento no uso e interesse de fontes aí alternativas para a nutrição. A gente já tem conhecido bem conhecido pela população em geral a vinhaça, por exemplo, né? Que tem uma importante participação. E aí eu queria saber do senhor quais as outras fontes de alternativas que vêm sendo estudadas, né, e para possivelmente se tornar um aliado aí nos canaviais. Bom, nessa área nós temos uma gama enorme de possíveis, né, alternativas. Nem todas têm comprovado a eficiência, né, mas Sim. eu acho que são alternativas interessantes que nós devemos avaliar com mais cuidado para ver como é que podem se comportar ao longo do tempo, né? Um exemplo clássico, a gente tem feito trabalhos e tem visto resultados interessantes com o uso de lodo de esgoto. A gente fez um trabalho pioneiro aqui, piloto em Piracicaba, com a produção de compostagem de lodo de esgoto, usando resíduos de podas de árvores, resíduos da parte de processamento das cidades, né, de Uhum. paras de grama e tudo mais. E também vemos um potencial enorme de usar, por exemplo, esse material em compostagem com bagaço de cana, por exemplo. Então, seria uma alternativa bem interessante para as cidades maiores aí que tem um processamento desse lodo de esgoto, fazer a compostagem e usar essa compostagem na adubação de cana, na implantação, mesmo o que o pessoal esteja já fazendo, né, por exemplo, hoje com torta de filtro, compostagem de torta de filtro, Uhum. o mesmo processo poderia ser feito com lodo de esgoto, poderia ser uma alternativa bem interessante. Além disso, né, nós temos visto bastante coisa surgindo no mercado, né? Então, esse uso, por exemplo, de resíduos de rocha ou pó de rocha que o pessoal fala, é um tema bem polêmico. Eu, particularmente, né, acho que o potencial de uso deles no curto prazo é bem baixo, mas no longo prazo ele pode mostrar um resultado interessante. Então, a gente tem visto resultados controversos, alguns resultados positivos, outros nem tanto, mas eu acho que é muito mais em função da fonte e do local de exploração desses materiais, né? Então, tem potencial, tem produtos que têm um potencial interessante, tem produtos que eu acho que deveríamos deixar de lado, mas isso é outra conversa, né? Uhum. E uma atuação importante é a parte de micro-organismos, né?
Acho que os micro-organismos hoje vieram como aliados ao nosso sistema produtivo, então nós temos que buscar entender um pouco mais e trabalhar eles para que eles tragam mais benefícios para as culturas. Então, a evolução no melhoramento, na produção de novos insumos biológicos, que são chamados hoje, eu acho que é uma linha que deve evoluir bastante para melhorar a exploração de nutrientes do solo, principalmente para fósforo, que é um elemento que tem uma dificuldade maior, né, de manejar e que tem uma eficiência menor no solo. Legal. Bom, como o senhor mesmo comentou, né, falando, a gente aprofundando um pouquinho mais na importância do fósforo, né, a gente tem que o Brasil ele tem assim diversos tipos de biomas, né, e diversos tipos de solo por consequência, né. E aí falando nesse panorama um pouco mais amplo, como são as características do solo brasileiro sobre a disponibilidade do fósforo aqui para a gente? Sabidamente, né, nós temos vários solos ao longo de todo o nosso país, né? E esses solos, a grande maioria são solos bem temperizados, já a maioria latossolos, argissolos, solos com uma capacidade de retenção de nutrientes não tão grande e também com essa intemperização promoveu na evolução principalmente desses minerais para a formação de muitos óxidos. Então, óxido de ferro e óxido de alumínio são muitas vezes predominantes na nossa fração argila do solo, e isso torna o nosso solo os livros tratam como um dreno de fósforo, ou seja, você aplica o fertilizante e você sabe que boa parte desse fertilizante vai acabar se absorvendo nesses sítios, né, de absorção, principalmente nos óxidos, e a planta não vai pegar esse fósforo. Então, acaba tendo uma eficiência menor do fertilizante, porque o solo acaba competindo com a planta pelo fósforo adicionado via fertilizante. Então, o que acontece na maioria das situações é que ambientes naturais, ambientes com formação de solos, a maioria muito interiorizados a partir de basalto, a partir de arenito, são solos que têm pouco fósforo naturalmente disponível, e se você não fertilizar, você não colhe. Então, é típico de se ver, por exemplo, em áreas de abertura ou em áreas de renovação de canavial ou áreas de abertura de pastagem, por exemplo, para culturas anuais ou cana, por exemplo, que você, não aplicando fosfato, a planta não desenvolve. Por quê? Não é porque não tem fósforo. Os solos muitas vezes têm fósforo. Nós fizemos um estudo relativamente amplo aí de várias regiões do Brasil, mostrando que os solos naturais têm aí, principalmente pensando no cerrado, né? Solos do cerrado têm de 200 a 300 ppm de fósforo natural. Isso não é pouco. O problema é que muito pouco disso está disponível, ou seja, menos de 1 ppm que nós estudamos estava realmente disponível para a planta. Então, a partir da abertura, se você não fazer uma correção disso, e principalmente pensando nessas áreas, fazer uma fosfatagem para dar uma elevada nesse teor de fósforo disponível, você provavelmente não vai colher nada. Então, as recomendações são: eleve para teores mínimos no solo disponíveis, e a partir disso você consegue fazer uma exploração mais adequada do desenvolvimento da planta. Então, é obrigatório fazer adubação fosfatada na grande maioria dos nossos solos do Brasil para dar essa condição mínima de desenvolvimento da planta e com isso, né, a planta conseguir explorar bem o solo por outros nutrientes, água e tudo mais, né? Então, é obrigatório essa adubação fosfatada, na maioria das vezes, né? O que não precisaria fazer, né, depois de você construir a sua fertilidade do solo, que é o termo mais usado aí na agronomia, se você tem teores já altos de fósforo no solo, você poderia cultivar essas áreas muitas vezes sem adubação. Então, é o que tipicamente ocorre em áreas que o pessoal faz um bom manejo, faz uma boa rotação de culturas e faz uma adubação anual adequada, muitas vezes maior do que a demanda da cultura, e aí sim há uma acumulação de fósforo no solo ao longo do tempo. A gente chama de legacy P, ou legado de fósforo no solo. Esse legado de fósforo no solo deixa um residual interessante, né? uma quantidade disponível mais alta, e isso sim vai servir de fonte de nutriente para as culturas que estão vindo na sequência. Então, se você fez essa construção da fertilidade, você pode trabalhar com o solo
de forma mais sustentável, diríamos, né? Ou você aplica somente a adubação que será exportada pela cultura, ou muitas vezes, se você está com um teor razoavelmente alto, você pode até cultivar alguns ciclos sem adubação fosfatada. Pegando o exemplo da cana, né? Se você faz uma boa correção, né? Uma adubação corretiva fosfatada no começo do ciclo, que é o normal que o pessoal faz, né? Renovou o canavial ou vai implantar um canavial, faz uma fosfatagem corretiva. Se você fez as boas práticas de manejo, que são uma boa calagem, uma boa gessagem, se preciso, e uma boa fosfatagem, você pode ter alguns ciclos de cana, muitas vezes sem aplicação de fosfato, né? Que é natural em função da adubação que você fez corretiva no início do plantio e ou, né, adubação de manutenção na base, no fundo do plantio, né, no fundo do sulco, no estabelecimento da cultura. Então, o mais importante para todo esse ciclo da cana é você acompanhar ao longo dos anos o que está acontecendo, né? Você fez uma boa adubação inicial, se nos ciclos seguintes o teu nível de fósforo está alto, você pode pensar em não adubar. Agora, os boletins hoje, atualmente, estão trazendo recomendações graduais de adubação de manutenção em função de que a grande maioria dos nossos solos não tem níveis altos de fósforo. Então, precisa fazer uma entrada anual, muitas vezes, né, de fosfato para manter a produção adequada ao longo dos ciclos, né? E, possivelmente, prolongar os ciclos, né? Quanto mais ciclos de cana você consegue colher, menor é o seu custo diluído ao longo dos anos, né, de produção. Sim. E casando tudo isso que o senhor falou, professor, para a cana, assim, em específico, o que uma deficiência de fósforo vai afetar no plantio dela, assim, no desenvolvimento dela, né? Bom, sabidamente, né, o fósforo afeta principalmente a parte energética da planta, então translocação de energia e tudo mais é diretamente afetado pelos níveis de fósforo e também formação de células, né? Então, a membrana celular e tudo mais, então isso são as funções básicas do fósforo na planta. Se não tem níveis mínimos, obviamente vai ter alguma consequência em termos de não desenvolvimento adequado da planta. Agora, eu destaco, o mais importante é resistência seca. Nós temos todos os anos, né, o nosso inverno seco. Comprovadamente, o fósforo tem uma eficiência, uma atuação importantíssima na planta a resistir mais à falta de água, né? Ela consegue ficar por mais tempo, né, em ambiente de deficiência de água, principalmente porque o fósforo tende a incentivar crescimento radicular. Então, se você tem um bom desenvolvimento radicular, você vai conseguir explorar melhor o seu solo, principalmente camadas que não são normalmente exploradas se há uma restrição química, e isso afeta diretamente, né, a planta a resistir mais a esses períodos de falta de água. Então, a principal função do fósforo, né, na planta é formação, é nova célula e tudo mais. Mas, estando bem nutrida em fósforo, a planta consegue ter uma resistência maior a ambientes com falta de água, né? Por outro lado, né, eu diria que a planta, a cana, ela sofre muito mais com a falta de água do que com a falta de nutrientes, né? Porque é difícil uma cultura resistir a 4, 5 meses sem chuva. Mas, né, se ela foi adequadamente nutrida com fósforo no período de chuvas, no nosso verão aqui, o inverno ela vai ter uma capacidade de resistência maior. Então, consequentemente, ela vai se recuperar melhor após o retorno das chuvas e ela vai ter um rebrote, um crescimento mais adequado. Esse é o principal efeito do fósforo na cana de maneira geral. Legal. E bom, professor, já encaminhando aqui para final do nosso bate-papo, né? Eu sei que a gama é imensa, né? A gente tem para qualquer área que a gente olhar, a gente tem pesquisa e desenvolvimento em torno disso. Mas eu queria saber do senhor, assim, para onde você vê e onde você aí atuando no dia a dia, né? Vê que o tema nutrição vegetal ele tem caminhado mais. O senhor acredita que há uma maior tendência hoje, né, de uma integração de opções de menor impacto, ou há muitas outras frentes que vão sendo desenvolvidas ainda? A evolução da agricultura, de maneira geral, ela traz várias frentes de exploração que muitas vezes você comprova que umas são viáveis, outras não.
mas eu acho que a integração de ações ela é muito importante para você obter um resultado final mais completo, né? Então, eu vejo que, como já mencionado, né, essa parte de exploração de micro-organismos, acho que é um ponto importantíssimo que tem que evoluir, né? Nós temos que tomar mais benefício desses micro-organismos que eles podem oferecer para nós, principalmente na parte de nitrogênio, na parte de fósforo, que eles têm capacidade de ajudar a planta, né, a desenvolver e não nós fornecemos todo o nutriente via fertilizante. Então, acho que essa é uma evolução importante que temos que explorar mais. E também, né, a busca de manejos mais sustentáveis, né? Acho que o manejo do canavial ao longo dos anos ele é muito mais importante do que entradas pontuais, né? Aplicação localizada, aplicação específica de alguns produtos, muitas vezes trazem respostas pontuais. Mas o manejo que você faz ao longo do tempo, ter um tráfego controlado, ter um bom estabelecimento da cultura, ter uma nutrição via solo adequada, é o mais importante do que, né, muitas vezes produtos ou manejos, sistemas milagrosos que o pessoal busca aí ao longo dos anos, né? Então surgem vários produtos, a gente sabe que tem produtos que têm uma eficiência comprovada, mas tem produtos que muitas vezes não promovem o que prometem, né? Então, eu acredito que a integração de práticas de manejo mais conservacionistas, que mantenham o sistema mais equilibrado e principalmente que deixam mais carbono no solo, né? O importante é você construir a sua fertilidade e se você faz práticas que degradam o solo, você consequentemente vai ter a resposta depois da planta nos anos seguintes. Então, tudo que você faz de bem para o solo responde de bem para você. Se você faz práticas que degradam, consequentemente a planta vai responder depois negativamente. Então, isso é o mais importante, eu acho que nós temos que levar para a mente, né, em termos de manejo do solo. Bacana. Bom, professor, eu, em nome de todo o Global Fert, quero agradecer imensamente você aceitar o nosso convite, né, e a sua disponibilidade. Muito obrigado por aceitar participar com a gente. Eu que agradeço mais uma vez e espero que tenha contribuído de alguma forma, né, para melhorar as práticas dos canaviais aí ao longo do Com Brasil certeza. afora. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.